Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou o professor João Rodrigo Andrade. Vamos a mais uma aula de aerodinâmica computacional, a mais uma aula de CFD. Então, vamos lá. Como introdução, o objetivo principal da nossa aula de hoje é configurar um caso, é o caso que estamos simulando, o caso que definimos a malha anteriormente, a geometria, que é uma tubulação com duas entradas, é a mistura de fluidos ali a diferentes temperaturas, certo? Na verdade é o mesmo fluido, a mesma matéria, porém a diferença de temperaturas, e vamos ver como essa mistura sai do nosso domínio. Então, na aula de hoje, vamos configurar os parâmetros. Lembrando que isso aqui não é um tutorial, é uma aula. Para ter acesso ao tutorial, entre nos seguintes links, certo? Esses são os tutoriais fornecidos oficialmente pela ANSYS. E os links para acesso podem ser dados aqui, ó. Eu forneço aqui na descrição dessa aula, certinho? Então, vamos lá. Então, nas aulas passadas, nós configuramos a geometria, a malha, e na aula de hoje nós vamos definir as condições de contorno, as outras demais configurações, e deixaremos o caso pronto para simulação. E na próxima aula, nas próximas aulas, nós vamos visualizar os resultados e entendermos como se dá este escoamento. A partir daí, poderemos tomar decisões baseado nos objetivos do processo, do projeto. Então, pessoal, a mecânica dos fluidos computacional muitas vezes se mostra como um sistema radicular, um sistema de raízes, onde uma raiz ali se divide em duas, que se divide em duas, se divide em três, e por aí vai, e cria um sistema ali muito complexo. Isso é similar a um sistema de escolhas, certo? Um sistema de escolhas baseados em subconjuntos que formam a mecânica dos fluidos computacional, como por exemplo a matemática, a simulação numérica, né, os métodos numéricos, a física do problema, a computação, certo? Programação. Então são muitos subdomínios aí que formam este emaranhado de decisões que podem ocorrer na mecânica dos fluidos computacional. Mas não se assustem, pessoal. Por favor, não se assustem. Com experiência, um pouco de estudo, as decisões corretas vão aparecer. Mas vou mostrar um pouquinho dessas escolhas que temos. Então, por exemplo, na física, temos as escolhas, né, do que vamos tratar, qual fenômeno físico vamos tratar. Podemos separar, por exemplo, em magnetismo, em fluidos, sólidos e assim por diante, certo? Então, nós escolhemos aqui nessa aula fluidos. E dentro de fluidos podemos citar várias aí aberturas, né? Como, por exemplo, equações de balanço, equações estatísticas, equações da energia e por aí vai. E na aula de hoje, né, neste curso, nós vemos as equações de balanços. Equações estatísticas podem ser citadas. Um exemplo por exemplo, Lattice-Boltzmann, o método de Lattice-Boltzmann, certo? Onde com uma distribuição estatística conseguimos definir o escoamento naquela situação, certo? Naquela configuração. E a partir das equações de balanço, damos origem a equações aí como, por exemplo, Navier-Stokes, que tem uma série de hipóteses atrás dela. Equações para um escoamento compressível, escoamentos aí com fluidos não newtonianos e por aí vai. Então isso aqui seria uma árvore, por assim dizer, com o seu sistema radicular. Outra árvore seria a questão de simulação numérica, certo? Então, a partir da simulação numérica, temos vários métodos para escolhermos. Então, nesta aula, nós escolhemos aqui um método dos volumes finitos, por ser um método mais abrangente e mais divulgado, né? Mais generalizado, e é um método que dá certo em várias situações diferentes. Outros métodos, muitas vezes, são limitados a determinados tipos de situações. Então, pessoal, temos aqui um arcabouço de escolhas e muitas vezes ficamos perdidos. Então, um dos objetivos dessa aula, deste curso, é ajudar vocês a não ficarem tão perdidos e saberem que, para cada situação, uma determinada configuração de escolhas, um arranjo de escolhas, é a melhor opção, certo? Então, a partir das equações de balanço mais o método dos volumes finitos,
damos origens a várias outras configurações, a vários outros parâmetros que devemos escolher com cautela para a simulação de um determinado processo físico. Um deles são as condições de contorno. As condições de contorno, elas podem ser do primeiro tipo, segundo tipo, simetria e por aí vai. Então, dependendo da física do nosso problema, vamos escolher diferentes equações de contornos. E essas equações, pessoal, essas condições são essenciais para a boa resolução do nosso problema, certo? Nós vamos ver um pouquinho do que se trata, mas vocês sabem, obviamente, da aula teórica, que condições de Dirichlet de primeira ordem, de Neumann de segunda ordem, o que elas representam, certo? Mas vamos ver ao longo desta aula também. Outra escolha que devemos fazer é a solução do sistema linear, o método de solução que vamos fazer. Obviamente, aqui no ANSYS, no Fluent, esta escolha é feita mais automaticamente do que não cabe tanto a nós escolhermos, certo? De acordo com os parâmetros, o próprio solver, né, tem a capacidade de escolher o melhor método, mas podemos configurar também se for nosso objetivo, certo? Então, dentro dos métodos de solução do sistema linear, temos aí Gauss-Seidel, temos TDMA, temos aí o multigrid, que vai aumentar o desempenho, melhorar a velocidade e eficiência da solução do sistema e por aí vai. Outra escolha que temos são os modelos de turbulência. Vamos ver aqui um pouquinho do que se tratam, mas são modelos que vão dimensionar as trocas energéticas em um processo de turbulência, em um escoamento em regime turbulento. Então, esses modelos são vários também. Temos, por exemplo, Large Eddy Simulation, que seria LES, né, simulação das grandes estruturas, por assim dizer. RANS, que seria equações de Navier-Stokes médias, equações médias de Navier-Stokes, melhor dizendo, né? Reynolds Average Navier-Stokes Equation, certo? O RANS também, né, que está aqui como URAS, deixa eu corrigir aqui agora, num passe de mágica. Prontinho, está corrigido, é URANS, né, URANS, que seria as equações médias de Reynolds, não permanentes, certo? Transientes. Isso é uma técnica mais numérica do que física, mas ela funciona bem, ela nos ajuda a convergir alguns sistemas ali que o RANS fica um pouco complicado utilizando o RANS, certo? Então vamos lá. Temos os métodos de discretização das equações e aproximação, como por exemplo CDS, que é Central Difference Scheme, né? Que é esquema de diferenças centradas. Temos aqui o método Upwind, que também pode ser chamado por método de aproximação. Então, devemos também fazer essas escolhas. Temos aqui o acoplamento pressão-velocidade, que é a forma que vamos resolver aquele acoplamento, a presença do termo de pressão na equação da quantidade de movimento. Muitas vezes isso aí pode ser complicado. Isso vai depender do tipo de escoamento, do regime do escoamento, certo? Então temos aqui alguns exemplos: passos fracionados, que é fractional steps; simple, que não tem esse nome pela simplicidade, mas é uma abreviação do nome, correto? E eu vou mostrar também, mas na playlist de aula teórica eu explico ali nas últimas aulas do que se trata o simple, certo? Temos que escolher também a malha. A malha ela pode ser estruturada, não estruturada, uniforme, e hexaédrica, e tetraédrica, e por aí vai. Temos um arcabouço aí de escolhas, uma infinidade de escolhas de tipos diferentes de malhas, certo? O método de integração temporal, esse problema ele é transiente, ele não é permanente, então ele tem que ter um desenvolvimento temporal. E esse desenvolvimento temporal ele tem que ser calculado com um método de integração temporal, certo? Também chamado de discretização temporal. Existem vários: Euler, Adams-Bashforth, Runge-Kutta, por exemplo, e por aí vai. Então temos aí algumas escolhas que podemos fazer.
Temos o domínio, como se dá esse domínio, quais são as propriedades desse domínio. E outras escolhas, né? Aqui uma última, né? Que eu já tinha finalizado aqui a apresentação, eu coloquei as propriedades do fluido. Então temos também a viscosidade, o calor específico, essa viscosidade é variável, não é, a massa específica e por aí vai. Outras propriedades também, certo? Então, pessoal, essas aqui são algumas das escolhas que temos para setarmos, né, uma simulação, para configurarmos uma simulação computacional. São várias? São, mas com o tempo, com um pouco de experiência, nós vamos entendendo melhor do que se tratam e o que aplicar para cada caso. Obviamente, vai depender também da especialidade. Por exemplo, um engenheiro, ele é especialista apenas ali na exaustão de um sistema, né, de um motor, por exemplo, né, o sistema de exaustão dos gases queimados, daquela mistura. Então, ele vai ser especialista naquela determinada faixa de Reynolds, com aqueles determinados componentes, a tal temperatura, alta temperatura, escoamento newtoniano, a geometria do sistema de exaustão, a pressão, as diferenças de pressão daquele sistema, vai passar ali por um silenciador. Um outro engenheiro ali, ele é familiarizado com aviões ali de alta velocidade, a Mach maior do que 1, por exemplo, supersônico. Então, ele já está mais adaptado a equações ali para fluidos, para escoamentos, melhor dizendo, compressíveis, alto número de Reynolds, alto número de Mach. Então, ele já está adaptado às escolhas do nicho que ele trabalha, certo? Então, muitas vezes, nos tornaremos especialistas em um determinado tópico específico. Então, o que fizemos até o momento, nós escolhemos a geometria, nós vimos os parâmetros dessa geometria e do problema em si, definimos a geometria através do CAD, do próprio Workbench, definimos a malha e fizemos uma análise de malha, da análise da qualidade da malha e vimos que é uma qualidade satisfatória, então podemos continuar aí nosso trabalho. Então, os próximos passos aí para o nosso problema, já tratamos a descrição do problema, a geometria, a malha e agora vamos para o Physics Solver, né, que seria traduzindo os parâmetros de soluções físicas do problema. Então vamos lá. Então estamos aqui nesta etapa. Então temos aqui nosso engenheiro que está ali agoniado tentando entender como que é a melhor forma de fazer essa simulação. Então vamos lá, pessoal. Temos aqui, né, a janela do Fluent. Vamos aqui na opção General. E aqui algumas opções surgirão na tela. Então aqui na Task Page teremos, certo? Informações aqui sobre o solver. Então temos aqui o tipo, Pressure Based, Density Based, a formulação da velocidade absoluta, relativa. Em relação ao tempo, é permanente, é transiente. Vamos ver um pouquinho do que se trata, certo? Primeira parte, integração temporal. Então temos várias escolhas aqui de integração temporal. Temos um regime permanente, steady. Temos aqui um regime transiente. Dentro do regime transiente temos o método de Euler, de Adams-Bashford, de Runge-Kutta e dentre outros, certo? Mas o que se trata desses regimes, pessoal? Então temos aqui um gráfico, só para vocês saberem o que está sendo exibido neste gráfico. Temos aqui, caneta, temos aqui o tempo. E temos aqui, por exemplo, a velocidade, né? A velocidade em um determinado ponto de escoamento. No regime transiente, aquele ponto, aquela sonda captando a velocidade, ela terá uma velocidade que varia ao longo do tempo, de forma que um regime, um valor constante de velocidade nunca é atingida, certo? Então temos aqui uma variação temporal, essa variação temporal torna o regime aí transiente, certo? Se temos agora um campo, né, uma variável ali de velocidade,
que após o intervalo de tempo transitório, ela se torna constante, então a velocidade aqui ela é constante, então temos que este aqui é um escoamento permanente, certo? Então temos aqui um exemplo, um escoamento de um fluido a uma velocidade U sobre um cilindro. Se ele está a um baixo número de Reynolds, duas recirculações vão se formar atrás desse cilindro e o escoamento ele não muda ao longo do tempo, é um escoamento laminar e permanente. Porém, se o número de Reynolds aumenta um pouco, então notamos que a jusante desse cilindro, instabilidades, vórtices começam a ser emitidos, correto? Desprendidos, melhor dizendo. Então, no presente caso, na presente simulação, nós vamos abordar um escoamento permanente, certo? Professor, mas o senhor tinha falado anteriormente que este é um escoamento turbulento. Escoamentos turbulentos sempre são transientes. Sim, pessoal, mas eu vou falar um pouquinho mais à frente, né, desta apresentação. A forma que resolvemos esse escoamento é através de médias. Então, vamos encontrar os campos médios, não os campos instantâneos. Então, aqui temos a equação da quantidade de movimento linear, equações de Navier-Stokes. Notem, pessoal, que eu coloquei aqui dois tipos, né, de equacionamento. Essas duas equações se tratam da mesma coisa, essas equações são iguais, A1 e aqui A2. A diferença entre elas é simplesmente a notação. Essa aqui é uma notação aqui mais comum que encontramos e essa aqui é a notação chamada de indicial, notação de Einstein, notação tensorial, tem vários nomes, mas ambas as equações representam a mesma coisa, saibam disso. Em outro momento eu posso tratar com mais detalhes, né, o significado de cada uma delas, mas saibam que são a mesma coisa. Continuando. Então, uma vez que o escoamento ele é permanente, o termo temporal, que é esse primeiro termo aqui das equações, ele desaparece. Ou seja, não há mais variações temporais do campo de velocidade, certo? Do campo de velocidade média, por assim dizer. Então, vamos utilizar aqui uma abordagem permanente. Vocês podem ter uma maior noção do que se trata através da playlist de Aerodinâmica Computacional Teórica, as aulas 24, 25 e 26, onde eu demonstro aqui, onde eu mostro um pouquinho sobre escoamentos transientes. Dessas aulas para trás, eu sempre considerei o escoamento como permanente, correto? Agora, pessoal, o próximo passo, dentro dos parâmetros físicos, é o acoplamento pressão-velocidade. Então, o acoplamento pressão-velocidade ele pode ser density-based ou pressure-based. Vamos ver um pouquinho do que isso significa. As equações de Navier-Stokes para um regime aqui permanente é dada na presente imagem. E temos aqui que o seguinte termo ele é relativo à pressão, ele representa a variação de pressão, gradiente de pressão no escoamento. E o gradiente de pressão vai ser um potencial para o escoamento, para a velocidade do escoamento, e a velocidade do escoamento vai gerar ali uma distribuição de pressão, então há um acoplamento ali não linear entre pressão e velocidade, por isso este é um problema sensível, certo? Então temos aqui duas abordagens, certo? Pressure-based e density-based. Mas qual a diferença entre elas? Vamos supor aqui um determinado volume de controle. Esse volume de controle tem um volume V1, certo? E temos aqui um campo de pressão ao entorno deste volume. Depois de um certo tempo, este campo de pressão ele molda o volume de certa forma que sua geometria muda. No entanto, seu volume ele permanece constante. Ou seja, apesar da pressão deformar esse volume, o valor, né, do seu volume total ali em metros cúbicos, por exemplo, ele permanece... Opa, pulei bastante aqui. Ele permanece constante. Isso nos diz que o gradiente, o divergente do campo de velocidade é nulo, certo? Essa aqui é a equação da continuidade, então isso aqui é um escoamento incompressível.
E um escoamento compressível, devido ao campo de pressão, haverá uma variação do volume deste volume de controle. Então, sua geometria modifica e seu volume também não é preservado, não é conservado. Então, isso aqui é um escoamento compressível. E a pressão, neste caso, ela depende não só do campo de velocidade, mas também depende da temperatura, da entalpia, ou seja, é uma variável termodinâmica, certo? Temos uma equação de estado para determinarmos o campo de pressão. E, por exemplo, gases compressíveis, correto? Temos ali a equaçãozinha ali, pressão vezes volume sobre temperatura permanece constante. Isso aqui seria uma forma de definirmos. Outra forma é através de um diagrama ali termodinâmico. Então, este aqui é um escoamento compressível. No presente problema, nós tratamos escoamentos incompressíveis, certo? Não trataremos, pelo menos nessa aula, escoamento compressível. E dentro dos escoamentos incompressíveis, temos várias formas de resolvermos este acoplamento. Acoplamento, né, do tipo simple, simplex, piso, passos fracionados. Então há uma infinidade aí de formas de definirmos. Vamos utilizar um método simple neste trabalho, nesse estudo de caso. Se vocês quiserem ter uma melhor noção do que se trata o método simple, se tiverem esquecido, por exemplo, acessem as aulas 27, 28 e 29 do curso. Correto? No presente curso, né, ainda não chegamos lá, estamos, se eu não me engano, na aula 8, mas não é grave. Podemos continuar a avançar aqui nesse estudo de caso, sem entendermos a fundo do que se trata um método simple, certo? Mas temos aqui essas aulas e fiquem à vontade para acessá-las. O último ponto aqui, pessoal, a última característica que devemos configurar é a questão da velocidade, né? A formulação da velocidade, certo? Ela pode ser absoluta ou relativa. Vamos escolher absoluto, mas só para vocês terem noção do que seria a velocidade relativa, caso estamos trabalhando ali num sistema de coordenadas, sistema de referência rotativo que rotaciona em função de outro sistema de coordenada, certo? Por exemplo, escoamentos aí atmosféricos de grandes escalas que estão submetidos à rotação da Terra. Então, a força de Coriolis exerce uma grande influência aí sobre o nosso escoamento, certo? Então, neste caso, uma abordagem aí, uma formulação relativa deveria ser utilizada. Então, compreendemos, né, do que se tratam estes parâmetros. Então, fazemos aqui nossas escolhas. A escolha, pressure based, velocidade absoluta e aqui tempo permanente, certo? Então, baseada na pressão absoluta e permanente. Essas são as configurações dos parâmetros físicos. Próximo tópico, os modelos. Quando dizemos modelos, queremos dizer ali, modelo de viscosidade, modelo de energia, equação de energia. Quais modelagens vamos utilizar, como por exemplo, radiação, transferência de calor ali nas paredes. Não, as paredes estão isoladas. Tem ali algum processo químico acontecendo, alguma transformação química e por aí vai. São os modelos que vamos agregar ali ao sistema de equações. Então, modelagem, né? Temos aqui uma aba no Fluent, aqui Physics. E dentro de Physics temos aqui os modelos. O primeiro modelo que vamos analisar aqui é a energia. Como vamos inserir ali fluidos em diferentes locais com diferentes temperaturas. Isso quer dizer que devemos resolver também a equação aí da energia, certo? Então vamos aqui em modelos e checamos, né, damos um check aí na equação da energia, certo? Então agora toda região de entrada, de saída deve ter uma energia, uma temperatura associada. Então, para mostrar o que significa isso, temos aqui equações de Navier-Stokes, temos também a equação da energia, que é a equação aqui da temperatura, certo? E podemos ter adicionalmente uma equação aqui para um escalar, uma outra propriedade, certo? Uma taxa de reação química, por exemplo. Mas este não é nosso caso, estabelecemos apenas estas duas equações. Esse aqui não está incluído no nosso trabalhinho. Isso mostra, por exemplo, pessoal, que vamos
obter um campo de temperatura, um campo de pressão, vamos obter um campo de velocidade, um campo de pressão, mas também um campo de temperatura. Então aqui, para exemplificar, temos aqui a simulação em um trocador de calor e temos regiões que a temperatura é maior, a temperatura é menor. Este campo de temperatura só acontece porque resolvemos também a equação aqui da energia, certo? Outro ponto que devemos escolher a modelagem é a questão da turbulência. Esse aqui se trata de um escoamento industrial. A maior parte dos escoamentos industriais são no regime turbulento. Então temos aqui vários exemplos. Um oleoduto, por exemplo, normalmente ele vai operar em regime turbulento. Aqui, a mistura dentro de um motor do ciclo Otto, certo? Ele estará aqui em um regime turbulento. É necessário que haja um regime turbulento para otimizar essa mistura. Temos aqui o lançamento de uma sonda espacial, escoamento aqui sobre uma bola de futebol, escoamento aqui de uma aeronave. Então são vários exemplos aí de regimes turbulentos. Então, a diferença entre o escoamento laminar e o turbulento se dá principalmente no sentido que, em escoamento laminar, as camadas de fluido elas são organizadas, não ocorre uma mistura tão exacerbada, tão acelerada como o escoamento turbulento, e o escoamento ele está organizado de uma maneira grosseira. Enquanto no escoamento turbulento, há uma grande taxa de mistura, o escoamento ele está de certa forma desorganizado, um escoamento dito caótico, ok? Ocorre maiores gradientes próximos à parede, gradiente de valores médios. Então essas são características resumidas de um escoamento turbulento. Obviamente, se formos ao fundo da turbulência, podemos passar aqui dias e dias falando sobre escoamentos turbulentos. Mas esse aqui é um resumo que basta para a aula de hoje. Um exemplo aqui dessa questão de escalas de escoamentos turbulentos. Esses tipos de escoamento nesse regime, ele se dá através de diferentes escalas, que seriam escalas maiores, escalas menores, escalas médias. E essas escalas elas têm uma interação entre si em questões energéticas, como por exemplo o escoamento atmosférico global em uma grande escala. Esses escoamentos eles têm um determinado vórtice, por assim dizer, e esse vórtice é composto de pequenos outros vórtices, pequenas outras estruturas. Estou até me confundindo aqui na hora de falar. De pequenas outras estruturas. Então, como podemos ver, aqui temos a Terra, aqui uma estrutura vertical. Dentro dessa estrutura, podemos notar outras estruturas e dentro dessas estruturas, outras ainda menores. Então, esta é outra característica importante de escoamentos turbulentos. Então, podemos ver aqui uma troca energética entre as estruturas. Todas as estruturas trocam energia com todas as estruturas ao mesmo tempo, certo? Até o ponto que se atinge as menores delas e essas estruturas transformam de uma forma irreversível a energia mecânica e energia térmica, chamado de dissipação, este fenômeno. Então, vamos imaginar aqui um escoamento em um bocal. Esse escoamento tem o nome de jato, certo? Um escoamento canônico. Então, temos aqui um bocal e este bocal ele vai injetar um determinado escoamento, um determinado fluido na atmosfera. Então, este escoamento, se analisarmos o campo de velocidade exata dele, chamamos essa abordagem de DNS, que é simulação numérica direta, ou seja, estaremos resolvendo todas as escalas do escoamento. Notamos que esse escoamento ele é, de certa forma, desorganizado, é um escoamento bonito, certo? Podemos ver aqui todas as estruturas. Então, esta é a forma original do escoamento. Se operarmos em uma abordagem LES, nós fazemos uma filtragem das grandes escalas, então vamos atenuar essas pequenas escalas. Ou seja, os detalhes pequenos aqui, como podemos observar nessa figura, não são mais observados nessa figura aqui. Então esses detalhes são filtrados, é como se utilizássemos um filtro e eliminamos todas as pequenas frequências, pequenas escalas. É como se naquele escoamento atmosférico eliminamos todas as pequenas estruturas. Então esta é uma forma de simulação. E temos uma forma ainda, uma filtragem maior, chamada de runs,
que seria equações médias de Reynolds, que elimina completamente todas as estruturas ali que não são as maiores, correto? Então as médias e as pequenas serão eliminadas do problema. Professor, mas tratando isso como um sinal, nós eliminamos as altas frequências, as pequenas estruturas. Vamos ter alguma perda de informação aqui? Vamos, pessoal. Mas para amenizar essa perda de informação, nós adicionamos aqui um modelo submalha, e este modelo submalha, ele vai levar em consideração a influência energética dessas pequenas escalas, correto? Então, este é um assunto complicado, vou tentar deixar por aqui hoje de uma maneira resumida. Então, se pegarmos aqui um anemômetro e colocarmos esse anemômetro aqui e num determinado ponto de escoamento, teremos aqui o anemômetro e vamos captar aqui a velocidade ao longo do tempo. Então colocamos ele bem nessa posição e captamos a velocidade. Teremos aqui um sinal ruidoso, um sinal instável, variável, correto? Então este aqui é o sinal captado por DNS, simulação numérica direta, que é o sinal real do escoamento. Se captarmos agora este sinal usando uma abordagem aqui de simulação das grandes estruturas, que seria um sinal filtrado, teremos um sinal mais suave, correto? Então temos aqui o sinal LES, simulação das grandes estruturas, ou Large Edge Simulation. No entanto, se formos para uma abordagem média, o sinal não é mais simplesmente filtrado, ele é uma média ao longo do tempo e a velocidade aqui neste ponto será constante, certo? Então essa velocidade ela não varia ao longo do tempo, correto? E por isso nós chamamos lá atrás esse escoamento aqui como escoamento permanente, porque ele é um campo médio do escoamento total. Então analisando essas figuras, teremos aqui os três, né, o conjunto aqui com os três diferentes comportamentos. E teremos que este campo aqui, constante, é um campo médio, é uma média da velocidade. Este campo aqui é a flutuação, ou seria a diferença entre o sinal original e a média, então nós chamamos isso de flutuação. E este aqui é o campo exato de velocidade, então em vermelho o campo exato de velocidade, em verde a média deste campo, e aqui a diferença entre os dois é a flutuação. Em todo caso, em todo intervalo de tempo, cada ponto temporal, temos que a velocidade exata é igual a uma velocidade média mais uma velocidade de flutuação. Então vamos aplicar aqui equações de Navier-Stokes. Essas equações vocês podem notar que é com um campo instantâneo e exato de velocidade. E neste campo vamos aplicar aqui a média, certo? O operador matemático média ao longo do tempo. Aplicando essa média, teremos aqui um campo agora com o tracinho, o barra. O barra se trata do campo médio de velocidade. Então, com o barra aplicado, teremos a mesma equação, exceto por um termo, pessoal. Teremos um termo aqui suplementar, que é o termo que nos indica a consequência energética, os fatores energéticos das pequenas escalas, ou seja, nós filtramos essas escalas, passamos uma média, ou seja, eliminamos essas escalas, porém uma consequência surgiu. Temos aqui um termo que não conhecemos, ele é um termo desconhecido, que representa as quantidades energéticas, né, os fluxos energéticos relativos às pequenas escalas. Então chamamos este termo aqui de o divergente do tensor de Reynolds, correto? Então temos aqui este novo termo. E como podemos calculá-lo? Então este é o grande problema aí da análise de turbulência, da modelagem de turbulência. Calcularmos este termo sem conhecermos a velocidade exata, correto? Então como podemos calcular isso? Obviamente através aí de modelos de turbulência. Então temos uma gama de modelos de turbulência. Temos os modelos que eu disse previamente, temos RANS, temos aí LES. Dentro de RANS temos uma gama também de modelos, vou mostrar no próximo slide. Então, pessoal, este problema não está completamente fechado. Para cada situação, um modelo é melhor. E ao longo do tempo, novos modelos vão surgindo
e sendo aceitos aí pela comunidade acadêmica e depois disso, posteriormente, pela comunidade industrial, certo? Então, os modelos aqui de runs utilizados aqui no Fluent, temos aqui um modelo a uma equação, o Spalart a uma Haas, depois modelos a duas equações, o K-epsilon, o K-ômega, o SST K-ômega, perdão. Temos aqui o RSM. Não vou explicar cada um dos modelos, mas eu indico que depois vocês leiam um pouco sobre eles. Mas é interessante notar aqui, ó, que é aconselhável o uso deste modelo K-epsilon realizable ou o SST K-ômega, são os mais recomendados para os casos em geral, correto? Então esses aqui são os modelos padrões que normalmente, se você não conhecer, utilize esses dois, certo? Mas não quer dizer que sempre serão as melhores escolhas. Então, dada, né, as escolhas aqui do nosso modelo de turbulência, vamos aqui em Physics, Models e Vehicles. Então essa janela vai abrir e podemos ver aqui todas as escolhas que temos aqui para modelarmos a viscosidade. Por que modelarmos a viscosidade, professor, sendo que isso é um modelo de turbulência? Pessoal, porque estas modelagens que eu falei, ela recai em uma variação da viscosidade do escoamento, certo? Não vou entrar em detalhes agora, mas isto é um arranjo matemático, não é físico, esta consequência matemática, certo? Então vamos escolher aqui o K-ômega, aqui, qual tipo de K-ômega? SST, certo? Não vou mais comentar sobre os outros parâmetros aqui dessa janela, porque isso aqui daria abertura para várias outras explicações. Ao longo do curso vou explicando outros que são importantes, certo? Essas constantes do modelo podemos deixar da forma padrão, como vem já configurado no ANSYS. Então temos aqui as nossas escolhas. Pessoal, temos também a questão das propriedades do material. Então coloquei uma figura aqui que mostra diferentes propriedades que vão surgir efeitos ali, como por exemplo no CP do escoamento, né, que é o coeficiente de calor específico, a densidade, né, do fluido, o modelo ali de viscosidade, é newtoniano, é não newtoniano, e por aí vai, dentre outros, certo? Então coloquei alguns exemplos aqui de fluidos mais conhecidos que têm suas propriedades reológicas, né, reológica em relativa à viscosidade, diferentes uma das outras. Mas nós optamos no presente trabalho pelo um fluido newtoniano, como por exemplo a água, certo? Então vamos lá. Vamos aqui em Physics, Materials e vamos escolher material. Já temos aqui quase 40 minutos de vídeo, então vou passar um pouquinho mais rápido agora para não ficar tão exaustiva essa aula. Nos materiais, pessoal, vamos escolher aqui a água, certo? Então tem uma base de dados aqui do Fluent, vamos escolher através dessa base de dados a água. Nós podemos ver que existem vários fluidos aqui que são dados nessa base de dados, certo? E aqui as propriedades da água que podem ser constantes ou variáveis, vamos escolher todas constantes aqui, como podemos ver. Novamente no tutorial vocês vão ter passo a passo como fazer essas escolhas, certo, pessoal? Então, copiamos, fechamos e por aí vai. Próxima etapa, escolhas relativas às condições de contorno e às propriedades do domínio. Então, estamos quase finalizando aqui nossas configurações de caso. Então, determinação, né, dessas escolhas. Então, vamos primeiramente para o domínio. Vamos aqui em zonas de células. Clicando na zona de células, temos aqui fluido. Então, temos fluido preenchendo o nosso domínio. E ao darmos 2 cliques nessa opção aqui, vamos ver aqui que é fluido, certo? E alguns modelos, né, que podemos escolher aqui para esta região, como por exemplo região porosa. Se trata de um domínio poroso, certo? Uma esponja, uma rocha porosa. Se trata de uma região laminar e por aí vai, ó, malha que tem uma determinada movimentação, uma malha dinâmica que se modifica ao longo do escoamento. Então temos várias escolhas, não vamos optar por nenhuma delas. Então basicamente vamos dizer ao escoamento que dentro dele
dentro do domínio temos apenas fluido, certo? E este fluido, nós escolhemos aqui o nome do material, vamos escolher água líquida, certo? Nós escolhemos as propriedades da água anteriormente, agora dizemos que este domínio está com água. E aplicamos. Condições de contorno, nós explicamos na aula passada sobre as condições de contorno. Temos aqui inlets, né, entradas, outlets, que é a saída, né, mas nós setamos aqui, configuramos como pressão, uma pressão constante, assimetria e paredes. Então temos aqui nosso duto, nossa geometria. Nas regiões de entradas, estas aqui em azul são as inlets. Regiões de saídas, outlets, a pressão. Temos aqui a região de simetria também. E para cada uma dessas regiões, temos que, nas inlets, pessoal, nós consideramos uma velocidade constante. Então, estamos injetando o fluido ali a uma velocidade constante. Podemos fazer essa consideração? Não. Por quê? Porque essa tubulação ela já vem, ela é posterior, está jusante de uma tubulação muito longa. E nessa tubulação muito longa, já criamos um perfil ali de velocidade. Então a velocidade ela tem um perfil que não é constante. Ah, não, pode, porque neste caso pode, porque a configuração permite isso, certo? Então escolhas devem ser feitas, essas escolhas devem ser bem pensadas, uma reflexão longa, né, por assim dizer, cabe neste momento. Por quê? Porque uma má escolha aí em questão às condições de contorno podem gerar resultados errados aí e levar aí as escolhas inapropriadas, correto? O campo de pressão, basicamente a pressão nessa posição é constante. Simetria, a variação aqui das propriedades do escoamento são constantes, correto? Então, a variação da velocidade constante não, perdão, são nulas. A variação da velocidade é nula, a variação da pressão é nula, então é um ponto de simetria ali, é um espelho basicamente. E temos a posição de parede aqui, onde consideramos como parede, dizemos que a velocidade do fluido é exatamente igual à velocidade da casca daquele domínio, a parede da nossa tubulação. Certo? Então, para essas escolhas, nós vamos aqui em físicas, né? Physics, zones, boundaries e podemos escolher. Aqui teremos todas as opções, então damos 2 cliques em cada uma dessas opções e fazemos as escolhas. As escolhas são dadas com base aqui na proposição inicial do problema, então temos este problema, temos todas as configurações aqui e podemos fazer nossas escolhas com base nisso. Então a velocidade de entrada na maior entrada, né, tubulação de maior diâmetro. Então temos aqui as escolhas respectivas à quantidade de movimento. Então temos aqui momentum, quantidade de movimento. Vamos aqui, ó, referência absoluta, a magnitude da velocidade 0,4, pessoal. Então temos uma velocidade de 0,4 metros por segundo. Intensidade turbulenta, essa aqui é uma propriedade que ela existe devido ao fato do escoamento ser turbulento, certo? Que é basicamente a intensidade das pequenas escalas, das grandes frequências, estão em alto grau de agitação, pequeno grau de agitação, correto? Então seria basicamente a intensidade da turbulência neste caso. E o comprimento, o diâmetro hidráulico, esse diâmetro hidráulico, ele é responsável também por escolhas em relação ao modelo de turbulência na região de entrada. O diâmetro hidráulico nessa condição aqui é o próprio diâmetro da tubulação. E as condições relativas à parte térmica, basicamente, é a temperatura. Então, dizemos que a temperatura de entrada é igual a 293,15 graus Celsius, ou seja, Kelvin, perdão. Ou seja, 20 graus Celsius. Temos aqui a condição de entrada para tubulação de pequeno diâmetro. Então, a velocidade aqui já é 1,2, correto? A intensidade turbulenta 5 novamente. E aqui o diâmetro hidráulico novamente. Pessoal, um detalhe aqui que eu não comentei, que é importante, é aqui, ó, Velocity Specification Method. Então, aqui
seria o método de especificação da velocidade. A gente escolhe normal a superfície, ou seja, a uma velocidade normal, aquela superfície normal de entrada, correto? E a temperatura aqui já é um pouco maior, 313,15 graus Celsius. A pressão, aqui a equação para a quantidade de movimento da pressão, teremos que aqui que a pressão será de 0 pascal, então é uma pressão relativa, correto, pessoal? Então isso aqui poderia ser, por exemplo, um escoamento saindo ali para o meio atmosférico, saindo num tanque ali, num tanque está uma pressão nula, correto? Então essas outras opções aqui não são aplicadas ao presente caso. E nas paredes podemos configurar nossas escolhas, como por exemplo, as paredes estão paradas, não estão em movimento, a tubulação está parada, a parede está parada também. E escolhemos aqui no slip, certo? O que quer dizer que não há escorregamento do fluido em relação à parede, então o fluido está na velocidade exata da parede. Poderíamos ter ali um certo escorregamento adicionando uma tensão cisalhante, correto? Então esta é a única escolha. Em relação à parte térmica, é importante aqui dizermos, poderíamos ter uma transferência de energia térmica por condução, por exemplo, mas vamos isolar esta parede. Então temos aqui heat flux, certo? Então fluxo de calor, e o fluxo de calor é nulo, certo? Ou seja, essa parede aqui ela está isolada. E por fim, pessoal, vamos à parte final. A escolha aqui do esquema numérico de solução, né, o solver scheme, os resíduos e run, né, dar um play aí e iniciar a simulação. Vou mostrar aqui esses solver schemes. Não falarei aqui sobre residuals, porque vocês podem acompanhar pelo tutorial, e também não falarei aqui do run, vocês também podem acompanhar pelo tutorial. Mas aqui nosso amiguinho aqui está feliz porque chegamos ao fim da parametrização da nossa simulação. Então, temos aqui os métodos de solução, temos aqui método, né? Então, opa, aqui, 2 cliques aqui, e teremos a seguinte janela a ser aberta. Então teremos aqui a escolha do acoplamento pressão-velocidade, como disse anteriormente, escolhemos aqui o Simple, mas várias opções surgem, Simplec, por exemplo, passos fracionados, outras opções surgem. Neste caso, o passo fracionado não é exibido porque estamos aqui num regime permanente. E aqui também temos aqui a discretização espacial. A discretização espacial, pessoal, é relativa à forma que vamos discretizar nossos elementos, os termos advectivos, os termos convectivos, os termos difusivos, para a equação aqui da quantidade de movimento, para a equação de energia, para as equações suplementares do modelo de turbulência. Então podemos fazer essas escolhas. Temos aqui o Green-Gauss Node-Based, que seria basicamente muito próximo, parecido com o CDS, né, que é métodos esquema das diferenças centradas que eu apresento na aula teórica. A pressão, a mesma coisa. Equação da quantidade de movimento aqui, para o termo advectivo, temos aqui upwind de segunda ordem. Na aula teórica eu ensino o que é o upwind de primeira ordem, mas são parecidos. A equação da energia turbulenta aqui, cinética turbulenta, second order upwind também. A equação aqui do epsilon, do ômega, do epsilon, a equação da energia. Então podemos fazer as escolhas aqui dos métodos de discretização espacial que vamos aplicar, certo? Como eu disse, né, aqui na playlist das aulas teóricas, temos aqui várias aulas aqui explicando sobre essas discretizações, como se dão essas discretizações, o que elas representam, e por favor, vejam essas aulas. Por fim, pessoal, configuramos o resíduo. Então teremos aqui o resíduo que vamos verificar ao longo da simulação. Resíduo quer dizer que as equações só estarão realmente resolvidas ao final das iterações. Durante essas iterações, durante a resolução do problema, existe um erro no problema. E este erro diminui à medida que mais iterações são feitas. Então, basicamente, o resíduo são esses erros e eles têm que diminuir ao longo da simulação, correto? Então, temos um erro aqui na equação da continuidade,
Temos um erro aqui da velocidade em x, um erro da velocidade em y, em z, a energia, energia turbulenta, ômega e por aí vai, correto? Então temos os resíduos e vamos acompanhando esses resíduos. Professor, mas eu coloquei uma simulação aqui e o resíduo, ao invés de diminuir, ele aumenta. Quer dizer que nas suas configurações tem algo que não está legal, provavelmente a malha na maior parte dos casos, e você deve refazer seus parâmetros, reescolher seus parâmetros. Após isso, é definido ali um relatório de saída da sua simulação, um critério de convergência, não vou falar sobre isso aqui, vocês podem acompanhar pelo tutorial, e a simulação ela pode ser realizada, certo? Então os cálculos podem ser feitos. Então, novamente, eu convido vocês para acompanhar aqui os tutoriais, certo? Pessoal, então finalizamos a aula de hoje. Nós fizemos as parametrizações, detalhamos os parâmetros da nossa simulação. E na próxima aula vamos rodar, né, o nosso problema, mas isso é bem rápido, e vamos visualizar nossos resultados. Então, vamos entender como se dá o nosso escoamento, a física, a taxa de mistura, a questão das velocidades, as diferenças das velocidades. Estou de novo aqui me confundindo, mas também quase 50 minutos aqui de aula, correto? Então eu agradeço a todos pela atenção, convido vocês a participarem das próximas aulas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque isso é para ganhar seguidores. É legal, tudo bem, mas as minhas aulas vão sendo lançadas, seria importante que vocês tenham a visualização aí, tenham um alerta em relação a essas novas aulas lançadas, correto? Muito obrigado pela atenção novamente e até a próxima aula. Tchau a todos!